Muitos acreditam que podem ser espíritas e cristãos ao mesmo tempo. Mas será que as doutrinas espíritas estão em harmonia com os ensinamentos de Cristo? Vamos analisar essa questão com base na Bíblia. O espiritismo kardecista é amplamente difundido no Brasil e em diversas partes do mundo como uma filosofia que busca unir ciência, filosofia e religião. Muitos adeptos do espiritismo afirmam que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, utilizando passagens bíblicas para justificar suas doutrinas. No entanto, será que o kardecismo e o cristianismo bíblico podem caminhar juntos? Para responder essa pergunta, é necessário examinar os principais pontos do espiritismo e compará-los com a palavra de Deus. O espiritismo reconhece Jesus como um espírito elevado, um guia moral e modelo de conduta, mas nega sua divindade. Allan Kardec afirma que Jesus foi apenas um homem de grande evolução espiritual, um dos muitos enviados para ensinar a humanidade. A Bíblia, por outro lado, ensina claramente que Jesus Cristo é Deus. Em João 1, verso 1, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João 10, verso 30, o próprio Senhor Jesus declarou: Eu e o Pai somos um. A negação da divindade de Cristo contradiz diretamente a essência do cristianismo. Um dos pilares fundamentais do espiritismo é a reencarnação, a ideia de que as almas retornam à Terra várias vezes para evoluir espiritualmente até atingirem um estado de pureza. Entretanto, a Bíblia ensina que a vida é única e que após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9, verso 27 afirma: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O conceito bíblico da ressurreição difere completamente da reencarnação. No último dia, os mortos ressuscitarão para receberem sua recompensa ou condenação eterna, conforme João 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O Espiritismo ensina que é possível e benéfico se comunicar com os mortos através de médiuns. Segundo Allan Kardec, os espíritos superiores guiam a humanidade e transmitem ensinamentos do mundo espiritual. A Bíblia, porém, condena categoricamente qualquer tentativa de comunicação com os mortos. Deuteronômio 18, versos 10 a 12 diz: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A história da feiticeira de Endor, 1 Samuel, capítulo 28, mostra o rei Saul tentando se comunicar com o falecido profeta Samuel, um ato reprovado por Deus e que resultou na morte de Saul, 1 Crônicas 10, versos 13 e 14. No Espiritismo, a salvação é um processo de autoaperfeiçoamento através de múltiplas reencarnações. A ideia central é que cada pessoa colhe o que plantou e precisa evoluir espiritualmente até alcançar a perfeição. Já no cristianismo, a salvação não vem das obras humanas, nem de um progresso moral ao longo de várias vidas, mas unicamente pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Efésios 2, versos 8 e 9 afirma: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 6, verso 23 esclarece: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O Evangelho ensina que só há um caminho para Deus, Jesus Cristo, João 14, verso 6. Para os kardecistas, o inferno é apenas um estado de sofrimento moral e ninguém fica condenado eternamente. Segundo Allan Kardec,
Até mesmo os piores espíritos podem evoluir e alcançar a felicidade. Porém, a Bíblia apresenta o inferno como um lugar real de condenação eterna. Em Apocalipse 20, verso 15, está escrito: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Jesus descreveu o inferno como um lugar onde o seu verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, verso 44. A análise dos ensinamentos do Espiritismo e da Bíblia mostra que ambos seguem caminhos totalmente opostos. Embora os kardecistas afirmem seguir Jesus, eles negam sua divindade, distorcem o conceito de salvação e contradizem a revelação bíblica sobre a vida após a morte. O cristianismo autêntico está baseado na palavra de Deus, que não permite a fusão com doutrinas contrárias. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 1, verso 8, "Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema." Diante disso, um verdadeiro seguidor de Cristo deve rejeitar qualquer ensinamento que desvie da verdade revelada nas Escrituras. Kardecismo e cristianismo não podem caminhar juntos, pois a luz e as trevas jamais se misturam. 2 Coríntios 6, verso 14.